Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá. Deixa eu dar uma melhorada aqui na luz. Muito forte. Pronto, melhorou. Sejam bem-vindos. Gustavo já entrou. Matheus, amigo nosso. Deixa eu já chamar aqui o nosso amigo Gustavo para participar. E o Carlos Montes tá entrando. O Carlos Montes também entrar. Aqui no estado de São Paulo é feriado, pessoal. Grande Gustavo. Fala lá, como vai? Tudo certo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, maravilha. Então tá ótimo. E aí, tá bom o meu áudio, meu som? Tá ótimo, tá ótimo. E Rapaz, o meu, como que tá? muito bom. Tem uma turma bem fiel aqui, ó. Carlos Montes, deixa eu chamá-lo. Uma turma bem bacana que tá acompanhando a semana inteira aí, ó. Juizado Especial, inclusive, ajuda a gente bastante. Obrigado, viu, Juizado Especial? Ô, Eu Carlos, acompanhei a semana inteira. você também? Opa, e aí, Carlos? Opa, Tudo bem, meus amigos? Boa noite. boa noite. Boa noite. E aí, tem aqui, ó, a Marcele tá vindo a semana inteira, o Matheus, bastante gente. E aí, como é que vocês estão indo? Feriado aqui no estado de São Paulo, né? Mas os dois trabalharam, tá na cara. Tá na cara, né? Dia propício também agora, acabando a live, pedir uma pizza, tomar um vinho. Que bom. É o- E o Carlos, trabalhou aí? A gente tem que colocar. Fiz plantão hoje até, viu, Olavo? Estou de plantão até domingo também. Caraca, em Jabuticabal. É. Que legal, que legal. Hoje eu trabalhei meio período, trabalhei umas 4 horas só. E pra mim é pouco, né? Pra feriado eu trabalhar 4 horas. Acorda Bom, cedo e dorme tarde. não tem segredo, né? Senão a conta não fecha. Pessoal, então vamos apresentar os convidados. Uma grande honra recebê-los aqui. Tem alguém, acho que está com o microfone um pouquinho alto aí o som, não tenho a impressão. Só para tirar o ruído. Bom, Quer nós tentar É o vamos... aí, meu? Gustavo? Se tiver com foninho, Gustavo, tenta só. Aí. Então, enquanto isso, eu vou apresentando o Carlos. Bom, o Carlos é juiz de direito, foi defensor público, foi advogado, é professor, é mestre e doutorando em direito pela UNAERP. Tem o azar de eu ser orientador dele aí no A mestrado e honra. agora no doutorado. Aí tem outra vítima aqui minha que está entrando, o João Pedro Silvestrini, também, que sofreu comigo. E é um grande amigo aí, foi estagiário lá da Procuradoria, assim que nos conhecemos, né? E é um exemplo de dedicação. Aí o Gustavo agora melhorou o áudio dele, o Gustavo é advogado, é coordenador de curso de Direito, ele já foi coordenador de vários cursos de Direito, né, Gustavo? Agora eu não vou lembrar de todos, porque ele tem uma expertise muito grande em gestão, é um grande advogado, ele é professor, é um dos grandes professores. Esqueci de falar que o Carlos coordena a pós da UNAERP comigo aí, depois nós vamos divulgar a pós. O Carlos é professor lá da pós também, o Gustavo também é professor lá da nossa pós. E o Gustavo é um grande amigo também e me aguenta lá no doutorado aí, com muita força e dedicação. E uma honra ter vocês dois, porque vocês dois, assim, são... vou falar meninos porque vocês são jovens, mas eu sou mais velho, que eu tô com 47 anos. Inclusive, se eu abaixar aqui, entrega a idade, né? Porque eu não sei o que acontece com o meu cabelo, fica branco daqui para cá. Então o povo acha que eu pinto essa parte. Mas não, gente. É assim mesmo. Mas assim, vocês são dois exemplos de dedicação e pessoas que eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês aí. A honra é nossa, né, Gustavo? É um prazer aí, um Nossa. aprendizado muito grande também, uma parceria muito forte.
E eleva o nível, né, Gustavo? Sem dúvida. Com o Olavo de orientador, o sarrafo sobe, né? Vai lá para a Uhum. marca olímpica, né? A gente tem que se superar aí e acompanhar, né? Eu acho que o que vocês Com devem certeza. ir lá é assim, vocês são loucos de escolher o Olavo como orientador? Você sabe que quando saiu o processo seletivo do doutorado, eu entrei em contato com você, eu não conhecia o programa, não conhecia muitos dos professores, o primeiro contato que eu tive foi com o Olavo, porque eu percebi que ele estava lá no corpo docente e eu já corri para ver se existia possibilidade de apresentar um projeto dentro da área. Graças a Deus deu muito certo e eu fico muito feliz, porque se pudesse escolher novamente, certamente, né, Carlos, escolheríamos de novo, Com toda certeza. porque o aprendizado é muito E acho grande. que quando ele me escolheu, viu, Gustavo, porque foi ele praticamente que me escolheu lá, que super me acolheu lá na UNAEP. Foi uma aposta arriscada, eu não entendi a aposta dele na época lá. Ele viu um potencial que eu nem imaginava que eu pudesse ter, e graças a Deus os trabalhos têm sido bons, né? Fizemos aí muitas coisas juntos, mas ele ainda tem esse olho, né? Ele olha aquela pessoa, às vezes, que nem às vezes está acreditando no próprio potencial, e ele desenvolve isso, né? O Olavo tem essa característica aí, ele tem um olho clínico para tudo, para essa preparação. Então ele enxerga aquilo que a gente nem nós mesmos estamos observando ali, ele tem essa capacidade. Mas, Carlos, em relação a você, eu conheci o Carlos no doutorado, né, Carlos? Foi um dos presentes do doutorado, a amizade que a gente construiu a partir dali. Mas ficava fácil para mim, desde o início, também detectar esse talento em você. O mérito do Olavo, talvez a persistência, seja em relação a mim. Imagina. É uma equipe muito boa, né, Olavo? A gente tem esse prazer aqui. Com vocês eu estou no céu. E a confiança, né, recíproca que a gente tem. O que é legal é que o começo do estrito sensu é muito pesado, né? No doutorado, acho que vocês não sofreram muito, porque o Carlos já estava no ritmo no mestrado e o Gustavo já tinha conversado comigo e já sabia como era. Mas, assim, o começo é difícil, né? A virada da chave, acostumar com o artigo científico, acostumar com as exigências metodológicas para publicar em revista A1. Então, para a turma que está assistindo, nós vamos falar de arbitragem hoje, mas nós estamos falando um pouquinho como é difícil esse começo de doutorado e mestrado, porque os artigos científicos são muito rigorosos. O título tem que ser muito específico, a metodologia é muito rígida, as revistas estão com uma concorrência muito grande que todo mundo precisa de publicar muito. E assim, graças a Deus, o Gustavo publica muito, o Carlos gabarita de publicar aí, que o Carlos aí tá numa correria desgramada, o Gustavo também, né? O Gustavo venceu umas coisas pesadas que ele sustentou com muita força. O Carlos também está segurando questões familiares pesadas, mas assim, os dois tiveram problemas muito sérios de saúde na família e os dois nunca ficaram chororó para mim. Isso que é muito legal. Eles abriram o jogo e a gente reconheceu e deu uma força, e acho que é isso que a gente leva da vida. Porque os dois usaram o trabalho como uma muleta para vencer uma situação difícil, né? Eu acho que situação difícil nós vamos passar na vida. Não tem quem não passe situação difícil, do mais rico ao mais pobre, do mais feio ao mais bonito. E o importante é que vocês enfrentam e lutam, e é assim que a gente progride. E assim, eu aprendo muito com vocês, muito, mas dia a dia. Dia a dia eu vejo que a gente eu consigo ser uma pessoa melhor. Eu tento, pelo menos, mas vocês me ensinam muito. Pediram para fixar o tema, deixa eu tentar aqui, mas eu acho que vocês são melhores que eu para isso aí, porque o tiozão aqui... Eu não sei se agora é possível, depois de já... Eu não estou conseguindo. Desculpa. Bom, vamos falar, né? O tema principal é a arbitragem, né? Para quem Então vamos pro tema, que a gente fica falando um do outro aqui porque é feriado, mas o pessoal vai ficar achando que a gente quer conteúdo aqui. Quem quer começar aí? Vamos embora. Não sei qual que é a ordem dos trabalhos. Gramado assistindo a gente. É gente boa demais ele, né? Grande João. Um abraço. Tá em Gramado? Tá em Gramado, vida dura lá.
Ó, a vida dura, um bom vinho agora, olha só, Prato tava e vinho. falando do vinho, olha. E churrasco. Então, nossa. Bom, então deixa que eu abrir. Vocês não estão fazendo pergunta para mim? Vamos perguntar pro Gustavo. Gustavo, quais são os poderes do árbitro? Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, um dos grandes pontos da arbitragem, um dos grandes segredos do sucesso da arbitragem é a escolha do árbitro. Não adianta a preparação das partes, que haja uma boa escolha do procedimento, se o árbitro não for devidamente escolhido, capacitado dentro daquilo que se espera para o caso concreto, né? No passado, eu acredito, no passado eu digo antes da lei de arbitragem, acredito que o perfil do árbitro era um pouco diferente. Se buscava um árbitro com um perfil mais próximo do juiz. Depois da lei de arbitragem, e também com a mudança do modelo de Estado, com a Constituição de 88 e com as mudanças posteriores a isso, como houve uma mudança do modelo de juiz, isso também talvez tenha impactado na mudança de modelo ideal de árbitro. E passou ali ter uma perspectiva mais dialogal, né, com o árbitro buscando um maior diálogo com as partes dentro de todo o procedimento. E agora, então, eu acho que dentro da ideia de um modelo ideal de árbitro, nós podemos destacar o da eficiência, que é aquele ideal do árbitro trabalhar com rapidez, com economia, porque o árbitro também trabalha com essas perspectivas, né? Controlar o tempo da arbitragem. Um outro ponto é de buscar o máximo de resultados úteis com o mínimo de esforço. A escuta atenta, o contraditório, né? O contraditório bastante participativo do árbitro, levando... Aí ele vai ter que ter um tempo para ouvir as partes também, né? Isso não é perda de tempo, é ganho de qualidade no curso do procedimento. Então, quando se tem a preocupação de encontrar uma qualidade decisória dentro do procedimento arbitral, o contraditório é indispensável, o árbitro tem que ouvir as partes. Olavo, Carlos, fiquem à vontade para me interromper aí se eu estou falando demais, tá? Também tem aquela preocupação do árbitro de resguardar o direito das partes. Então, o árbitro ele tem uma função garantista também dentro do procedimento, levando em consideração o que foi estabelecido na convenção de arbitragem, dentro do devido processo legal. Só que tem que tomar um cuidado para não ter um excesso de formalidade. É aquilo que a doutrina fala do process of paranoia, né? O devido processo legal paranoia. E o que eu vejo nesse devido processo legal paranoia? É algo que muitas vezes os juízes fazem no caso concreto, em que o juiz não decide. É que uma parte junta um documento, ele fala, manda para a parte contrária, manifeste-se num prazo legal sobre o documento juntado aos autos. Depois junta, mais um. É o eterno defiro public intimis. O contraditório infinito. Né? Eu acho que o juiz... Porque quer protelar... Tem. Quem não tem razão. Tem parte que tenta fazer isso para arbitragem. Impressionante. Exatamente. Então, eu acho que o árbitro ele tem que ter muito equilíbrio para buscar a produção de resultados úteis, que é aquilo que as partes, quando estipularam a arbitragem, procuram, mas também tem que ter um equilíbrio para não pesar nessa busca do contraditório, que é desnecessário. O contraditório só é válido se for útil, né? Então, aquele contraditório em que o juiz e o árbitro não decidem é desnecessário. Um outro ponto é a flexibilidade. A flexibilidade do árbitro é muito importante, né? Flexibilidade do procedimento arbitral, e o árbitro também ele pode perceber no curso da arbitragem a necessidade de criar algo que seja destinado à melhor tutela do direito naquele caso concreto. E é claro que ele vai ter que, mais uma vez,
ouvir as partes. Porque o poder do árbitro, diferentemente do poder do juiz, o poder do árbitro decorre da autonomia da vontade das partes. O poder do juiz já não, decorre da lei. Então, o árbitro ele tem que prestar contas aos poderes que decorreram de uma natureza contratual. Decorre do contrato e depois tem jurisdição, né? Mas dali que vem o poder do árbitro. Portanto, ele tem que ficar muito atento até para evitar aquelas tentativas de guerrilha dentro da arbitragem, né? Porque a parte que não tem razão quer protelar. E aí, às vezes, cria algum empecilho, até aquela dificuldade que existe para a parte que não tem razão, criar uma convenção arbitral mal escrita pode gerar inúmeras questões que atrasam o enfrentamento do mérito na arbitragem e partem para o judiciário depois. E aí fica, por exemplo, coloca na escolha do árbitro, tem que ser um árbitro que fale tais idiomas, tal idioma, tal idioma e tal idioma. E que tenha tantos anos de experiência em tal área, tendo atuado aqui. Você vai restringindo tanto que fica difícil depois de escolher o árbitro para o caso concreto, né? Então, acho que essa é uma preocupação também. E tem o árbitro, um outro ponto importante, como facilitador do consenso. Quando o árbitro ele busca participar efetivamente do contraditório, dialogando com as partes, ele tem que se valer daquele dever de estímulo que o juiz tem lá no CPC, de fazer com que as partes, dentro do possível, também não é imposto, né, por meio do convencimento, do estímulo, faça com que as partes tentem o consenso. Então, isso é muito importante porque, numa perspectiva moderna do acesso à justiça, a sentença adjudicatória, seja do juiz, seja do árbitro, ela passa a ser a última ratio, né, Olavo? Primeiro, mediação, negociação direta, mediação, conciliação, para depois, uma vez infrutífero tudo isso, aí vai para o juiz sentenciar, vai para o árbitro proferir a sentença. Então, primeiramente, o que eu tinha para falar é sobre esse modelo ideal do árbitro, né? Muito bom, Gustavo. E dando um exemplo prático para a turma que não tem contato com a arbitragem, nunca teve, isso que o Gustavo falou é totalmente factível. Então, assim, eu, por exemplo, e vários outros colegas, não dormimos sem dar ordem processual no processo arbitral. Por quê? Porque a parte escolheu a arbitragem para ter celeridade. E o compromisso com o árbitro é com essa celeridade. Então, imediatamente, chega as petições, eu já mobilizo os outros coárbitros, reunião rapidinho, minuta de ordem processual, aprova, decisão rolando. Então, assim, as partes ficam surpresas. Porque a hora a decisão chega 10 da noite, num requerimento das 6, das 18, hora chega às 7 da manhã, num requerimento que veio no final da noite. Então, isso é muito importante. Não pode dormir sem decidir. A gente brinca com os outros tribunais e é bom que eu tenho sorte de ter coárbitros também que entram nesse mesmo ritmo. Porque se às vezes 2 ou 1 aceleram demais, os outros não, acaba atrapalhando. E o que é interessante também, essa questão que o Gustavo tocou, a questão da economia no procedimento. É importante isso. Uma arbitragem recente que eu presidi a audiência, as partes de outro estado da federação, estado do Nordeste, e precisavam fazer uma audiência em São Paulo. Aí a Câmara era do Nordeste. Eu mobilizei esforços para conseguir um hotel com melhor custo-benefício para que a audiência não saísse muito caro. E assim, nós teríamos 2 dias de audiência, conseguimos resolver um período. Com a colaboração das partes, o árbitro trazendo as partes para o consenso, é isso tudo que o Gustavo falou. E o árbitro sempre criando um clima ameno, porque se as partes estão muito tensas, o árbitro tenta utilizar a assegurada imparcialidade, né? Chegar num clima ali mais ou menos. Isso é muito importante, porque fica um trabalho mais leve, né? Às vezes o clima sai até propício para que elas façam um acordo ali, que é difícil, né? Porque se já chegaram ali, é o que o João Vicente falou, criar atmosfera favorável.
Carlos, agora pergunta para você. Fala um pouquinho sobre autonomia privada na arbitragem e no direito civil. É tema que você gosta muito. Ótimo, temos discutido e estudado bastante, né? Antes, Olavo, só rapidinho, teve uma pergunta aqui do Renato Mandrake. Ele perguntou se na arbitragem, se no curso do procedimento, se o árbitro se deparar com algum ato ilícito aí, penal. Nesse caso, Renato, ele vai ter que comunicar às autoridades que têm competência para apurar isso. Uhum. Não vai ser o árbitro que vai atuar nesse tipo de situação. Interessante até, né, Olavo, fazendo um gancho, a gente fala às vezes de direito penal, parece que é impossível você, por exemplo, envolver a arbitragem em questões do direito penal. É possível, né? Isso a gente deixa bem claro no seu livro aí, que está na segunda edição aí, que é um sucesso. O livro que eu mais uso na minha tese aí de doutorado, é claro isso, né? Tem uma experiência até em Portugal também do uso da arbitragem em questões aí, penais, mas não envolvendo o direito de punir do Estado. Por exemplo, um eventual reflexo patrimonial disponível daquele ato ilícito, né? Uma indenização. Isso seria possível. Uhum. Mas, nesse caso, Renato, aí vai comunicar, o árbitro comunica às autoridades e vai prosseguir. E falando agora um pouquinho desse tema Só que eu gosto... sobre isso. Há quem entenda que não se aplica o 40 do CPP na arbitragem. É até um tema bom que você me lembra depois para colocar no livro. O Carmona diz isso. Ou seja, não é dever do árbitro, porque o CPP não diz respeito ao árbitro quando prevê o 40. Mas há quem entenda nessa tese que você disse aí. Muito interessante. É bom pôr no livro, isso aí não tem ainda. E também o falso testemunho é praticado no processo arbitral, porque é expresso o Código Penal. Então, às vezes, a pessoa não cai a ficha. Então, o Carlos falou muito bem. Então, o vínculo é muito próximo, né? Porque é jurisdição privada, né? Perfeito. E voltando aí um pouquinho a essa questão da autonomia privada, que o Gustavo até falou um pouquinho, é um dos princípios fundamentais, né, Olavo? Eu até defendo, sustento na tese, que é o princípio mais importante da arbitragem, ao lado aí do devido processo legal. Mas, Gustavo, você pode até me corrigir se você não concordar comigo, até o devido processo legal, ele tem que ser visto, né, tem que ser lido, interpretado sob a ótica da autonomia privada. Então, além de ser o princípio mais importante aí da arbitragem, né, eu defendo isso, e tem outros autores que defendem também, ele ainda vai condicionar um outro princípio que é importantíssimo, que é um dos pilares da arbitragem também, que é o devido processo legal. E a questão da autonomia privada, a gente esquece que a autonomia privada é um dos aspectos mais importantes, mais relevantes da própria dignidade do ser humano. O que representa mais a dignidade do ser humano do que o direito que a pessoa tem de fazer as escolhas? Eu faço um contrato com o Olavo. Não tem nenhum bobo aqui, né, para fazer um contrato, para elaborar. A gente fixa uma multa, por exemplo. Depois eu e o Olavo vamos discutir essa multa que nós fixamos aí no exercício da nossa autonomia privada. E o judiciário, nós sabemos, né, que em questões patrimoniais e disponíveis, o judiciário tem interferido de uma maneira muito intensa. E, assim, as sentenças, as decisões são fundamentadas, mas na parte, por exemplo, que vai reduzir uma multa, né, Olavo, vem 3 linhas, né? Então, com fundamento na... Eu reduzo a multa de 50 para 5. Porque é difícil mesmo, né? E nós não estamos falando aqui, né, no caso de multas que são fixadas pelo juízo. Nós estamos falando de cláusula penal, ou de um acordo, né, que a gente formula e estipula uma cláusula penal no exercício da autonomia privada. Tem até um artiguinho aí que nós escrevemos, né, Olavo, aí para o Migalhas. É um caso que o Olavo falou durante a semana também, envolvendo um clube de futebol que fez um contrato com o empresário prevendo uma multa. Olha, o clube de futebol, ele sabe o que ele está fazendo, ele está acostumado a fazer esses contratos. As pessoas ali estão muito habituadas a isso. E o empresário também. E fixa uma multa alta porque, às vezes, nesses casos, sabe que o clube muitas vezes não vai honrar o compromisso, sabe que depois, até que se tiver que executar essa multa depois perante a justiça estatal, sabe também que vai ser difícil achar um patrimônio, né, Olavo? Vai ser difícil receber. Por mais que seja uma multa mais alta, é difícil. Então, é uma situação que o Olavo pensa assim, eu sei, porque a gente já produziu isso junto e a gente já conversa
bastante. Acredito que o Gustavo também, depois o Gustavo até pode falar o que acha, né, se concorda, se acompanha esse nosso raciocínio, mas o judiciário ele interfere de uma maneira muito ampla, não só em questões existenciais. Em questões existenciais, ele tem que exercer até o ativismo, né, um controle judicial forte, para preservar, por exemplo, o direito das minorias, para preservar, por exemplo, situações aí que nós temos pessoas que estão com risco aí de serem privadas do mínimo existencial. Nesse caso, o judiciário tem que atuar fortemente, né, até com um ativismo judicial, mas não em questões aí envolvendo direito patrimonial disponível de partes maiores e capazes e com uma expertise muito grande, né? Então, nesse sentido que eu acho que tem que a autonomia privada, como ela tem sido enfrentada, como ela tem sido analisada pelos nossos tribunais, eu acho que o árbitro tem que olhar de uma maneira diferente para essa questão. Muito bom mesmo. Eu estava falando sobre isso ontem com o Daniel Neves, que passou até aqui. Um abraço, Daniel. É triste isso, porque antigamente vigorava o fio do bigode. Foi isso tudo que eu falei ontem. Desculpa ser repetitivo, porque tem gente que está acompanhando a semana inteira. Mas hoje é muito fácil. A parte descumpre o que combinou, que para mim é gravíssimo. Eu odeio descumprir o que eu combino. Assim, eu não lembro de alguma coisa que eu combinei e não cumpri, mas eu vou na pessoa pedindo 1 milhão de desculpas e tentando imediatamente resolver e dar uma contraprestação, oferecer algo, porque a palavra da gente é a única coisa que a gente leva até o final da vida e depois da vida, porque os filhos e os netos vão falar, seu avô, seu pai era um cara de palavra. Pelo menos foi isso que eu aprendi do meu pai. Mas é muito ruim isso, porque a gente não sabe o que está acontecendo de verdade dentro das empresas. Ah, tem pandemia, tem isso, aquilo, mas elas também estão conseguindo renegociar lá dentro. Mas também ela está conseguindo, às vezes, criar alguns outros negócios. Então a gente não sabe. E aí a outra parte já confia que o judiciário vai reduzir a multa. E mais ainda, é direito disponível. Uhum. Parte maior, capaz. O que o judiciário vai ficar se metendo nisso? Se ele está recebendo uma pletora de processos. É lógico que ele não pode dizer não. Mas eu acredito que essa intervenção, tanto do judiciário como do árbitro, num contrato entre maiores e capazes, deve ser excepcionalíssima. Assim, deve ser assim, muito. E também, quando for, muito leve. Por quê? Porque a autonomia da vontade é sagrada. Ninguém pôs um revólver na cabeça da outra parte para assinar um contrato. De forma que amanhã o judiciário vai ser a última palavra de tudo. Porque todo contrato é fácil de cumprir e discutir no judiciário. Isso é barato. Né? Isso é muito mais barato não pagar e discutir. Né? Mas... Olavo, até aproveitando essa questão aí, falando um pouquinho do judiciário, aí, intervenção do judiciário na arbitragem, uma questão que eu sei que você tem estudado bastante, tem analisado isso, e até como um grande constitucionalista, a questão envolvendo o sigilo na arbitragem, que tem decisões aí que estão quebrando esse sigilo e reconhecendo aí a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, do artigo 189, inciso 4º. Você pode falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor essa situação para quem está assistindo? É um tema que eu escrevi com o Francisco Braga no blog da GV. A GV do Rio tem um blog de arbitragem fantástico e o artigo foi muito bem aceito. O artigo teve mais de 600 visualizações, eu fiquei muito feliz. A Câmara de Direito Empresarial tem declarado inconstitucional, sem utilizar esse rótulo. Na verdade, ela aplica a Constituição e afasta a aplicação da lei, o que na prática é declaração de inconstitucionalidade, do 189.4, dizendo que o sigilo não deve ocorrer e tal. Ocorre que essa decisão não pode ser proferida pela turma ou Câmara ou por decisão monocrática. Ela tem que ser decidida pelo plenário ou órgão especial. É a regra do artigo 97 da Constituição, a regra do full bench, a cláusula de reserva de plenário. E como ela está lá na Constituição e há o princípio constitucional da nulidade do ato inconstitucional, ela é nula.
Tanto que eu tive um evento do CJA-CBMA com o grande desembargador Carlos Alberto de Salles e ele falou, você tem razão, não pode, né? Não pode. E o Supremo tem súmula vinculante 10 nesse sentido. É uma decisão muito corrente. O João acabou de até falar da súmula. Mas o tribunal insiste nisso. Essa semana passada já teve uma decisão nesse sentido. E aí o que acontece, né? Fica ruim isso, porque ninguém tem segurança jurídica. Ora, não aplica a Constituição, não aplica a súmula do Supremo. E sobre o mérito dessa questão, se é inconstitucional 189.4, existem 3 correntes. Na edição nova do livro tem isso. Vou tratar disso no curso de Introdução à Arbitragem que nós vamos ter aí. Nós vamos ter uma aula gratuita na terça às 19 horas. Lá na minha bio tem o link para a aula. Clica lá e ativa ali o alerta para você ser avisado. E é uma aula gratuita para lançar um curso de Introdução à Arbitragem. É o curso 5, com 5 horas. E para você ter acesso a bastante coisa sobre arbitragem aí, que é mais de novo. E para você ter um conhecimento inicial para começar a aprofundar o estudo, para amanhã acompanhar bem esses eventos mais profundos, trabalhar algumas dicas concretas. Eu tento acelerar a sua vida para ingressar na arbitragem nesse curso de 5 horas. Então, vale a pena se inscrever. Depois os 2 aí que tem contato comigo vão dar um depoimento aí da vida real, se de fato eu acelero ou atraso a vida das pessoas. Mas existem 3 correntes sobre a inconstitucionalidade do 189.4. Logicamente, essa posição do TJ, no sentido de que não há fundamento para o segredo de justiça, o 189.4 não deve ser aplicado ali, é direito patrimonial disponível, as pessoas têm direito a saber o que está acontecendo, ponto. Uma segunda corrente, defendida por 2 e mais grandes doutrinadores, eu vou citar o Tiago Marinho e o professor Versosa. O Tiago Marinho, no artigo no Migalhas, e o professor Versosa, no artigo lá no blog da GV, define que o segredo do negócio está protegido pelos princípios constitucionais da ordem econômica, né? E o segredo do negócio é essencial e ali na arbitragem nós tratamos dele, e isso não pode sair dos limites da lei, ali do que a lei optou, e é inconstitucional. Eu trago mais um argumento. Ora, hoje em dia o divórcio, ele tem segredo de justiça. E por que não é inconstitucional? Já que na prática, ali na ação de divórcio judicial, só vai discutir partilha, porque não pode negar o divórcio mais, né? Vocês estão mais atualizados que eu nisso. Então, e detalhe, Olavo, ainda é comum, às vezes, ter um acordo, geralmente não tem resistência com relação ao divórcio, e muitos desses processos prosseguem só para fazer a partilha. É isso que eu estou falando aí. Seguindo esse raciocínio, eu teria que, a partir desse momento, quebrar, né, esse segredo de justiça. Porque de ofício. De ofício, né? É difícil. E ali na arbitragem, geralmente, são questões que dizem respeito a só patrimônio. Quanto o sujeito recebe de aluguel num imóvel comercial gigantesco, quanto o sujeito vendeu um imóvel gigantesco, o quanto movimenta uma sociedade, que, poxa, de sociedade sai briga é feio. Né? O que acontece lá dentro sai aí e acaba prejudicando a empresa. Então, essas duas. E a terceira, do meu amigo Peter Sesser, que é um grande arbitralista, no sentido também, artigo publicado na GV, é uma corrente intermediária. Ora, depende da demonstração no caso concreto. Porque ele defende que há uma tendência mundial e não existe esse segredo de justiça. Aí ele cita a Suíça como país amigo da arbitragem, em que na Suíça não tem esse segredo de justiça. E outros países também, como a Inglaterra, etc. E ele defende que deve ser demonstrado no caso concreto a necessidade do sigilo. Eu adoto a tese do sentido de que é constitucional, que cabe excepcionalmente conceder o sigilo. Perdão, cancelar o sigilo. Em caso de fraude, olha, se você percebe ali que há uma fraude, se o segredo ali é um desvio de finalidade, aí sim, mas é exceção. Então eu entendo que é constitucional. Não entendo porque a turma ou Câmara não manda para o órgão especial no TJ de São Paulo, né?
é algo que me incomoda, porque, poxa, é difícil a gente dar aula de constitucional e ver que o desembargador não aplica isso, né? E gera prejuízo, porque depois a pessoa recorre ou entra, tem que recorrer e entrar com a reclamação, sempre. Porque reclamação não é sucedâneo recursal. E aí declara nula a decisão, perde um tempão e dinheiro, né? Sai caro isso. Olá. Você foi falando, eu fui aqui matutando. Imaginemos um procedimento arbitral que tramita em segredo de justiça. Ali tem a confidencialidade. Tem a sentença arbitral, não houve nem os chamados, aspas, embargos, né? Acabou, uma decisão definitiva. Porém, a parte vencida ajuiza uma ação anulatória perante o Poder Judiciário em relação a essa sentença arbitral. E anexa todo o procedimento arbitral. Aquilo que tramitou em segredo de justiça, né, sob confidencialidade, lá na arbitragem, quando vai para o judiciário, o juiz ele deixa público. Existe a possibilidade dessa prévia confidencialidade lá da arbitragem, em razão das estratégias econômicas, comerciais das empresas, vincularem o juiz, no caso concreto? Tem que ter um pedido específico, do contrário, ele não faz isso? Então, o 189.4 já prevê que é segredo de justiça, né? E mesmo nesses casos que a Câmara está quebrando, que a Câmara de Direito Empresarial, as partes estão contra. E aí o que acontece? Para professor está uma maravilha isso. Porque a gente lê o processo arbitral inteiro quase. Então, por exemplo, outro dia eu li um caso ali, muito interessante. É muito interessante. A gente pode depois até montar um curso de questões práticas da arbitragem. O árbitro mora num condomínio grande, perto de São Paulo, o árbitro presidente, um professor famosíssimo, brilhante, e batem na porta da casa dele. Olha, quem mora em condomínio, eu moro em condomínio aqui, às vezes meu vizinho toca o sino, vem aqui me trazer um presente, o povo de fazenda aqui traz pamonha, leite ainda é pouco, mas abacate direto, manga. E aí, batendo na porta, ele abriu a porta, oi, mano, não tocou o interfone aqui não, eu sou teu vizinho aqui do condomínio grande, eu tenho uma denúncia para te fazer naquele tribunal que você é presidente, que meu marido é parte. Ele falou, não posso falar com você. Essa matéria eu não posso tratar. Não, mas eu insisto, jogou um dossiê lá, ele falou, desculpa, eu vou ter que sair, não posso. Ele teve que, no sábado à noite, renunciar, comunicar isso ao presidente da Câmara e renunciar. Isso está tudo documentado lá, interessante, né? Uhum. Então, assim, Opa. O Carlos acho que travou, eu estou ouvindo ele. Eu acho que para mim também tá, viu? Voltar, peraí. Ele saiu e está voltando, peraí. Pode colocá-lo aí se você conseguir. Ah, não, peraí. Consegui agora. Não, tem que ser. Conseguiu? Consegui. Acho que conseguiram. Já. Aí, tá entrando. Aí, voltou. Agora o Gustavo, que isso não, voltou também. Então é interessante. Agora tem uma colega aqui que perguntou: as petições do processo arbitral se assemelham ao processo comum ou tem alguma outra peculiaridade? É tudo livre. José Gui, desculpa. É tudo livre no processo arbitral, porque não tem requisitos. Você tem que olhar a lei de arbitragem, as fontes do direito arbitral. Que também é preciso elencar isso no livro, hein, Carlos? Segunda coisa, a primeira coisa lá é o artigo 40 do CPP. Anota aí, por gentileza, que a tua memória é melhor que a minha por causa da idade. E também você é uma pessoa melhor do que eu. E segunda coisa é a questão das fontes do direito arbitral. O árbitro primeiro lê a Constituição, a lei de arbitragem, o regulamento da Câmara, e aí ele vai para o termo, porque no termo arbitral, que é uma peça, que é ata de admissão ou termo de referência, as partes convencionam as regras. Então, ali que vão fixar, mas geralmente a forma é livre, ela tem uma forma própria, uma estética própria. Eu tenho algumas peças arbitrais
em processo que a Fazenda Pública participou, que depois a gente pode exibir nesse curso que eu vou ministrar para vocês, mas elas são bem interessantes. Geralmente elas seguem um padrão próprio, é muito legal. E lembrando, né, Olavo, a questão da aplicabilidade aí do CPC. Acho que Isso aí a gente fala toda hora. Mas por quê? Se teve alguém porventura precisa falar, você tem razão. Há um erro comum do advogado chegar em audiência de arbitragem com o CPC debaixo do braço. Aí o professor que está lá, o árbitro, olha e fala, não, pelo amor de Deus, CPC que não tem aplicação subsidiária. Por quê? Porque a arbitragem é um sistema autônomo, autorreferente, ela é uma lei especial, não tem previsão de aplicação subsidiária, salvo no artigo 14, que prevê da lei de arbitragem os impedimentos e suspeições são os mesmos dos juízes, com o plus do dever de revelação. Porque o árbitro tem que revelar coisa que o juiz não tem. Né? O juiz declara impedido suspeito por motivo de foro íntimo. O árbitro, como é uma atividade privada, ele tem que informar as partes qual tipo de relação, às vezes ele teve no passado, com as partes ou com os advogados. Então, isso é interessantíssimo. Bom, então fizemos uma pergunta para cada um já. Temos mais 18 minutos de live para não ser cortados, deve ser uns 19 ou 20. Eu vou perguntar então para o Gustavo. Gustavo, agora nessa rodada acho que a gente vai encurtar um pouco por conta do Instagram, não é por conta de outra coisa não. Fala um pouquinho sobre a judicialização da arbitragem, querido. Esse é um problema, né? Um grande problema. Bom, nos últimos anos, aquilo que eu estava dizendo, antes de 96, antes da lei de arbitragem, não tinha tanta procura. Depois, teve um período de 96 até 2001, que também a arbitragem passou a ser vista assim, será que pega, será que não pega? Com uma certa desconfiança. Mas em 2001, quando houve aquela decisão do Supremo, declarando a constitucionalidade da lei de arbitragem, parece que a partir dali a arbitragem, né, teve uma virada, virou a chavinha. E dali ela seguiu adiante ganhando força. Inclusive a jurisprudência do STJ, ela tem uma posição de deferência à arbitragem, de proteção à arbitragem mesmo. Posso com o aumento do número... Claro, claro. Em 2019, saiu uma reportagem no site oficial do STJ, a jurisprudência do STJ prestigia a jurisdição arbitral. Então isso é muito forte, né? O judiciário sem como um dúvida. todo. E assim, há um trabalho isolado de alguns sites, sem fundamento científico, ou seja, sem a fonte, tentando dizer que tem muita ação anulatória julgada procedente. Isso não corresponde à verdade, porque não há uma estatística. E mais ainda, como quem publica e quem faz uma pesquisa muito cansativa, porque a minha pesquisa chega a ser cansativa, não tem tanta ação julgada procedente, porque não tem sentença e acórdão. Tanto que a primeira turma, as câmaras de direito empresarial do TJ, estão cortando sigilo na arbitragem. Então é uma luta, vocês que pesquisam isso vão confirmar, não acha quase julgado declarando nula a sentença arbitral. A gente procura muito para citar nos livros, nas teses de doutorado de vocês. Então isso é importante a gente reafirmar sempre, porque isso é um trabalho isolado de algumas pessoas contra a arbitragem porque querem anular alguma sentença. E é como jogo de futebol, quem perdeu sai falando mal do árbitro. Desculpa a comparação. Com certeza. Mas imagina. Desculpa, Gustavo, com a palavra aí. Mas, Olavo, houve um aumento no número de arbitragens, então parece que é natural que também haja um aumento proporcional ao número de ações anulatórias. Então, se no passado a procura, o número de ações anulatórias era pequeno, é porque o número de arbitragens não era tão significativo. Nos últimos anos, com o aumento, né, bastante nítido o sentido da arbitragem, a procura passou a ser proporcional. E também não existe nenhum estudo dizendo que a reforma a declaração de nulidade da sentença arbitral aumentou nos últimos anos com o aumento da procura. Não tem isso.
né? Só tem a procura. E a jurisprudência do STJ eu acho muito forte e positiva nesse sentido. Por exemplo, quando o árbitro pode agir de acordo com iura novit curia, a jurisprudência do STJ diz que pode, ele somente condiciona ao contraditório prévio, para não ter aquela questão da decisão surpresa. Então, o árbitro... julgado, né, ainda, né? Tem um julgado que não trata Qual que é? do foco dessa questão. Aquele do contraditório participativo, ele acaba dando a entender que é importante observar a vedação das decisões surpresa, mas não por força do 10 do CPC, ou do 6º, não lembro. Por força. Vocês são melhor que eu. 10. Do 10, mas por força do contraditório. E eu pus isso no livro, mas eu não te mandei o livro ainda, eu preciso te mandar, e tem isso aí. Você foi na linha. Isso não quer dizer que ele está adotando essa tese. Né? Nesse caso agora de maio, no caso de maio já está no livro. Né? Mas é questão de corroborando isso que você está falando aí. Muito bom. O contraditório, na verdade, tem até autores que dizem que, como a doutrina italiana, o Fazzolari, que diz que o processo, né, ele tramita em contraditório, é um processo que tramita em contraditório. O contraditório é o elemento essencial, né, do que define o próprio processo. Nessa perspectiva, eu até vou parar aqui para não me estender. Tem um outro ponto, restringindo essa chamada judicialização da arbitragem, quando a jurisprudência do STJ é firme no sentido de dizer que só cabe a impugnação da sentença arbitral por meio da ação anulatória, não sendo possível ação rescisória, não sendo possível reclamação, né? Então, o remédio processual adequado para impugnar a sentença arbitral é única e exclusivamente a ação anulatória. E tem um prazo também exíguo, né, Olavo? E a impugnação também, né? O cumprimento de sentença. E a impugnação no cumprimento de sentença. E o prazo é exíguo, né? O prazo de 90 dias acabou. O cara tem decadencial, fatal, improrrogável, é chegar ali e já mandar bala. E aí, para o Carlos, o que nós podemos falar um pouquinho sobre o controle judicial da decisão injusta, da decisão arbitral? O que você me diz, querido? Só para dar uma noção para o pessoal, né, Olavo? E até o que eu tenho estudado também, nós temos desenvolvido juntos aí a tese, né, sobre a sua orientação, que me deixa bem tranquilo, né, Gustavo? Que eu estou num caminho certo. É uma questão muito interessante, né, Olavo? Essa questão, por exemplo, da proporcionalidade, né? Que tem fundamento constitucional. Então, se o árbitro proferir, por exemplo, uma sentença que seja uma sentença arbitral desproporcional ou injusta, o que a parte poderia fazer? Lembrando que não tem recurso, né? Contra as decisões do árbitro não existe aí recurso. Eu estava assistindo até uma palestra, uma aula, né, do Pedro Batista Martins essa semana. Ele usou uma expressão bem legal, Olavo, você já deve conhecer, você acompanha os eventos todos. Ele falou que a arbitragem é a bala de prata. Então, é um tiro, né? É para matar o lobisomem ali, que é o conflito, vamos dizer assim, né? É um tiro só. Então, não tem recurso. E o pessoal, às vezes, causa essa estranheza, né? Isso foi levantado até na minha banca de qualificação do doutorado. Um dos professores até falou que não concorda muito, né? Como constitucionalista, não concorda muito com esse posicionamento. E é muito interessante o raciocínio que ele formulou, né, Olavo? É bastante interessante, porque envolve uma questão aí com a proporcionalidade, uma questão de controle de constitucionalidade. É uma questão bem interessante. Mas o Olavo pensa desse jeito, eu também penso que é um risco, né? Tem até doutrinadores que falam. O Flávio Yarcho, ele fala, por exemplo, que a parte que escolheu a arbitragem pelas suas vantagens, ela também tem que ter alguma contrapartida, né? Ela tem que entregar tudo na vida, né? O ônus e o bônus. Tudo. Ela vai ter essa vantagem aí, né, de uma celeridade, o prazo, né, e de não caber aí a interposição de recurso, mas ela também vai ter esse ônus de saber que vai ser decidido lá na bala de prata, que não vai poder
discutir isso depois. E autores até internacionais falam que, nesse caso, né, o Gustavo, Olavo e o pessoal que está assistindo, uma decisão do árbitro que eventualmente seja injusta, que ela faz é um risco, né, que as partes correm ali. É um risco que elas sabem que estão correndo ali, né? Equivaleria a um mau negócio. Porque existem também decisões judiciais injustas, até depois do trânsito em julgado. Uhum. Nós sabemos disso, questionáveis, né? Decisões aí do Supremo, que são questionadas aí pela própria doutrina, né, Olavo? Então, é algo aí que tem que correr esse risco. Então, resumindo para o pessoal que está acompanhando aqui, não cabe aí o controle do mérito da sentença arbitral. Muito bom. Quem procura arbitragem procura algo diferente do judiciário. Porque se for para levar todos os vícios, todas as vantagens do judiciário para a arbitragem perde sentido. Então, só dá para levar novamente para o judiciário uma discussão sobre o erro em procedendo, não o erro em judicando. E só lembrando, como o Carlos mencionou aqui, que o judiciário, declarando a nulidade da sentença arbitral, ele não substitui o árbitro para proferir uma sentença de mérito. Ele devolve novamente para o tribunal arbitral enfrentar o mérito. A não ser que seja um vício da própria convenção. Exato. Só exceção, aí né? Uhum. Como nós Sim, somos todos metódicos aqui, neuróticos. Muito bom, muito bom. Poxa, muito legal ouvi-los aí, viu? Fico muito feliz aí. É muito legal a gente ver a turma aí que a gente trabalha só evoluindo, aí vocês são exemplo disso aí, e vocês estudam arbitragem com muito foco. Não faz muito tempo, né? Quanto tempo faz que vocês estudam arbitragem? Conta pro pessoal. Quer começar, Carlos? Começa você. Pode ser. No meu caso, Olavo, o primeiro artigo que nós desenvolvemos aí, que virou um Qualis A2 até, né? Foi publicado numa Explica para a turma o que é Qualis A2, porque a gente vive no mundo meio... isso no mundo, na Matrix aqui, né? No mundo paralelo. Tem uma classificação da CAPES, pessoal, dos artigos científicos. A maior classificação que existe é o Qualis A1. A CAPES é o órgão do MEC que classifica os programas de mestrado e doutorado do Brasil inteiro. E aí ela tem um ranking das revistas jurídicas. E a A1 é a top. Aí fala aí, Carlos. Aí depois vem a A2 e depois passa já pro B, né? Eu acho que... E nós temos, né, Olavo, artigos de arbitragem, artigos já aprovados A1, publicados A2, B1 também, aí vários aprovados, com relação ao tema da arbitragem aí. E é uma questão aí bem interessante, né? A evolução que a gente consegue ter tão rápido, né? Porque não tem nem 2 anos que eu tive contato com a arbitragem. Quando eu terminei o mestrado, o Olavo falou comigo, ó, você vai fazer o doutorado sobre arbitragem. Eu dei aquela assustada, né? Eu já queria seguir o que eu tinha feito ali no mestrado, e era um mundo completamente novo. Às vezes eu tinha dúvidas com o Olavo, falou, Olavo, eu tenho receio aqui, estou escrevendo alguma coisa que eu não sei se eu estou falando bobagem, né? E o Olavo prontamente já me guiava ali. E esse artigo interessante, né, Olavo? Com 1 mês de arbitragem, eu consegui produzir com você esse artigo aí, A2, né? Que foi aprovado depois. E que é um artigo inédito, ninguém nunca tinha abordado aquele assunto, né? Um assunto, a aplicação da cláusula de reserva de plenário pelo árbitro, né? Que o Olavo também falou aqui hoje na live. E aí foi. Mas ainda eu estou caminhando, eu tenho praticamente 1 ano e meio que eu estou aí nesse mundo da arbitragem, mas acredito que eu já me sinto bastante seguro já, né? Pelo que a gente conseguiu produzir junto aí, e agradecer até publicamente aqui que não teria sido possível isso tudo sem você. E o Gustavo também contribuiu muito com tudo, né? O Gustavo é um parceiro. Às vezes, né, Gustavo, nós fazemos reuniões para discutir assuntos acadêmicos, é muito comum isso. A gente faz chamada de vídeo, né? Marca, né? Na correria, né, Gustavo? E a gente fica trocando ideia também. Já temos também artigos aí que publicamos juntos. Gosto muito de fazer as coisas com o Gustavo também, que o Gustavo é uma referência também. Todo mundo conhece. Os alunos, Gustavo, que eu conheço, que já tiveram aula com você, assim, é unânime. Assim. Os dois aí.
Gustavo e o Carlos são muito elogiados. Com a palavra, Gustavo. Bom, vou ser breve porque o tempo está acabando, mas, primeiramente, o meu contato com a arbitragem foi no início do doutorado, quando eu apresentei o pré-projeto para tratar da arbitragem coletiva, tentando trazer um pouco, porque eu sou professor de processo civil, né? Então o primeiro choque foi assim, dois mundos. Né? São parecidos, é igual aquele shampoo Denorex, lembra, Olavo? Que passava no intervalo dos Trapalhões, nos anos 80, anos 90. A idade da gente aí. O Denorex falava, parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, é a mesma coisa. A arbitragem, a gente tinha um conhecimento da arbitragem superficial. A partir do momento em que nós mergulhamos de cabeça, né, Carlos, no estudo da arbitragem, a gente descobriu um mundo novo, muito interessante, que está crescendo cada vez mais. Eu tenho tentado fazer um link na minha tese com os direitos meta-individuais e a utilização da arbitragem. Eu acho que dá para fazer um link interessante em relação a isso, abordando formas de participação, né, o contraditório, etc. E o livro do Olavo foi fundamental para que eu adquirisse o conhecimento para poder caminhar nessa estrada. Não basta ter vontade, você tem que ter primeiro o trauma da tela em branco, né? De vez em quando a gente para na frente do computador, vê a tela em branco lá do Word e fala, meu Deus, se você não tiver o primeiro passo, que é o conhecimento, você não consegue sair do lugar. Então, às vezes, a gente tem que ter, às vezes não sempre, né? E eu sou metódico para isso, porque eu vou fazendo anotações, então eu pego o livro do Olavo, pego o livro de outros autores, vejo a jurisprudência e vou construindo ali um fichamento para depois escrever. E o livro dele foi fundamental. Depois, o contato mais próximo no decorrer do curso, eu conheço o Olavo já há algum tempo. A primeira vez que eu tive o contato com o Olavo foi quando eu o convidei para ministrar uma palestra lá em Bebedouro, no IMESB, eu acho que em 2013, né, Olavo? Foi mais ou menos por aí. Foi uma palestra sobre direitos fundamentais. Era o Fernando, ainda prefeito, recém-eleito na época, né? E a partir de então, eu acompanho o Olavo em tudo. Já acompanhava em constitucional e acompanho agora em arbitragem, né? Um mestre em duas áreas. E a gente segue os passos porque é o caminho, né? Facilitado. A gente tem que aprender com a experiência, a gente aprende isso. Às vezes você comete alguns erros, alguns acertos, mas quando tem alguém que está abrindo um caminho para você tramitar com segurança, tudo fica mais fácil. E o Olavo é esse cara que sou muito grato. Pode colar no homem que é sucesso, né, Gustavo? Sem dúvida. Eu tenho bons amigos aí. Eu tenho bons amigos. Então, pessoal, aí agora nós estamos chegando no finalzinho. Quero a ajuda de vocês aí para falar. Vocês recomendam aí assistir minha aula terça no YouTube, depois fazer o curso? Dá o depoimento de quem sofreu na pele comigo aí. Vamos deixar o Gustavo ir primeiro agora. Tá, então tá bom. Vou ser rápido por causa do tempo, tá? Olha, mais do que indicado, indico fortemente a participação de todo mundo na primeira aula, que é gratuita, né, Olavo? No dia 13, no canal lá no YouTube. Acho que tem o link lá no teu Instagram. Sugiro que também sigam o professor Olavo, é muito importante, tem várias dicas interessantes. E para quem deseja conhecer um mundo novo, que é o da arbitragem, e que está ganhando força cada vez mais nos últimos anos, nada melhor do que aprender com o mestre, que é o Olavo, na arbitragem. Sugiro para todo mundo, além do livro, o curso. Porque, às vezes, no livro não tem dicas que são passadas nesse curso, né? Então, sugiro as duas coisas. A segunda edição do livro. Isso aí. Carlos. Eu também,
recomendo aí fortemente o curso do Olavo, já recomendei outros, viu? Alunos até da graduação fizeram cursos do Olavo no semestre passado, ficaram assim muito admirados aí com o que aprenderam. Inclusive, a arbitragem foi um sucesso até nas matérias que eu ministrei na graduação no semestre passado. O pessoal se encantou aí com esse aprendizado. E o Olavo, ele é uma pessoa que ele é um coach praticamente, né? Encurta caminhos, né? Diminui aí distâncias. É uma pessoa que facilita demais. Eu não teria conseguido fazer o que eu fiz aqui, reitero isso, viu, Olavo? É muito importante a gente ter essa oportunidade de agradecer na vida quem ajuda, né? Quem dá o caminho. Eu cheguei completamente perdido, viu, Gustavo, no mestrado. Na primeira semana eu pensei até em abandonar. Eu já contei isso pro Olavo aí uma vez, né? Faz pouco tempo que eu contei para ele, que antes eu tinha até vergonha de contar. Mas eu cheguei até a ligar na universidade para ver como que seria se eu desistisse ali na primeira semana. Ele percebeu isso, que eu estava assustado, e depois foi tudo muito fácil, né, Olavo? Você indicou aí, nunca perdi tempo. Para comer um rodízio, paguei a conta, falei, não larga não, é difícil mesmo. No começo do meu mestrado também foi puxado, não é fácil não. E aí emendei depois só para o pessoal, né, saber o que aconteceu depois disso. Emendei um doutorado no mestrado, e aí estou terminando aí rapidamente, né, Olavo, no menor prazo possível aí. Bateu o recorde de publicação de artigo, o Gustavo também publicando muito, graças a Deus. A força de vontade de vocês é impressionante. Parabéns para vocês dois. Pessoal, acho que eu vou ter que encerrar, porque senão nós vamos ser cortados. Gente, milhões de agradecimentos a vocês, pelo que vocês são de amigos, pelo que vocês representam na minha vida. Gabriel quer vir dar um oi aqui para todo mundo, que ele quer aparecer numa live. Hein? Vem cá, pode vir. Ele tá aqui fazendo careta aqui do lado, pode vir aqui atrás. Oi, Gabriel. Cá para todo mundo. Fala, Gabriel. Fala para comprar o livro do papai. O livro do meu pai. Isso aí, assiste o curso do papai. Fala, assiste o curso do papai. Assiste o curso do meu pai. Eu preciso de mais brinquedos. Não, aí não. Gente, obrigado. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Segunda eu tenho mais uma live com a Marielle Brito. Terça aula lá no YouTube. Link na bio. Fiquem com Deus. Obrigado. Vocês são aí a riqueza na minha vida. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço, Olavo. Um abraço, Carlos. Vocês dois na live aqui. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Combinado. Um abraço.